Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. A gente é uma geração altamente capaz, informada e produtiva. E ainda assim, nunca estivemos tão mentalmente sobrecarregados. Você já chegou em casa e não lembra o caminho? Já terminou uma refeição e só percebeu que comeu quando o prato já estava vazio? Já pegou o celular sem saber exatamente para quê? Por onde anda sua cabeça enquanto a vida está acontecendo? É o que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu assisti recentemente uma série chamada The Accident, que é o acidente, e logo no primeiro episódio, a série vai mostrando como é que é o contexto daquele grupo, de famílias que eles foram convidados para um aniversário de criança. Então mostra algumas cenas das famílias com as crianças e tudo mais. E aí, nesta festa de aniversário, o que acontece? Tem um pula-pula enorme, aqueles que enche de ar, e é onde as criançadas vão brincar. Só que o pai do menino, que é o aniversariante, ele tá esperando assim uma ligação muito importante para a empresa. Eles são advogados, e eles querem construir um parque de diversões na cidade que eles moram. E ele e os sócios, estão assim ansiosos para receber essa ligação e só falam disso e extremamente compenetrados nisso. Tinha um funcionário assim específico até da casa ali deles, como se fosse um caseiro, que estava ajudando na organização da festa, nessa parte operacional de brinquedo, mesa, aquelas coisas. E o pai, que é o Emiliano, falou para ele, falou, olha, você fica responsável pelo pula-pula. Só que nesse meio tempo começou aquelas loucuras de festa, Putz, acabou isso, acabou gelo, acabou bebida, não sei o quê. E a mãe do Rodrigo, que é o menininho aniversariante, ela falou, olha, vai precisar comprar gelo e tal. O que ele faz, o Emiliano, pai? Ele fala assim, Mocho, deixa isso aí, vai lá comprar gelo, resolve isso, e como só falta a última estaca do pula-pula, deixa que eu faço. Só que, gente, nesse meio tempo que ele estava colocando a estaca do pula-pula, ele recebeu a ligação lá dos americanos, dos estrangeiros, para falar sobre o negócio lá do parque aquático, para fechar o contrato de milhões, assim, eram muitos milhões. Ele deixa, o que ele estava fazendo, vai para o escritório junto com os sócios e, beleza, criançada brincando, aquela coisa, festa rolando, ele vai para o escritório com os sócios e os estrangeiros lá fecham o negócio. Então, eles comemorando aquela festa. Só que a hora que ele olha da janela, assim, que era uma janelona de vidro, o que ele vê? O pula-pula começou a bater, tipo como se fosse um mini tornado, assim, uma ventania, jogou tudo, mesa, cadeira, todo mundo gritando e tal. O que aconteceu? Esse vento bateu e levou o pula-pula. O pula-pula, voou assim, com as crianças em cima. Então as crianças começaram a cair. 3 crianças morreram, inclusive o filho dele, o Rodrigo, e uma criança ficou desaparecida, que era a Paula. Então 3 menininhos morreram, nesse corre-corre, alguns se machucaram, mas não morreram, e 3 crianças morreram. E a Paula ficou desaparecida por um tempo, a menininha, que era amiguinha lá da série. Gente, no que ele olha, assim, ele começa a abrir a boca, assim, de desespero, aí cai coisa, cai garrafa, aquela coisa horrorosa, assim, um caos. Ou seja, acabou com 3 famílias. E aí tem toda a trama da série, são só 2 temporadas, a primeira acho que tem 10 episódios, a segunda tem 6, alguma coisa assim, 6 ou 8. E aí, mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu tô trazendo, esse contexto da série? Porque, gente, a cabeça do Emiliano não estava ali, no que ele estava querendo fazer. Estava no negócio dele, na ligação, na expectativa, mas não estava efetivamente no momento presente que ele precisava ter grudado, pregado aquele pula-pula no chão. E aí, obviamente, quem que levou a culpa? O Mocho, que não foi ele que ficou responsável, mas ele que levou a culpa, porque a culpa cai sempre do lado mais fraco. Mas enfim, e pela cabeça dele não estar ali, o que aconteceu? Nesse caso, uma tragédia.
Mas na nossa vida, não necessariamente precisa acontecer uma tragédia grave dessa para a gente perceber que o corpo muitas vezes está presente, mas a nossa mente não está. Aí a gente está pensando no boleto que vence, que segunda-feira eu preciso trabalhar, né? O medo de dar tudo errado. A gente fica criando essas situações, né? Seja pensando no que vai acontecer ou o que aconteceu, mas a gente não está vivendo hoje. E aí, dentro desse contexto, como é que a gente, né, fazendo um paralelo de antes e depois, como é que a gente vivia antes, né, de internet, da globalização ali? Com menos estímulos, a gente não tinha tanto estímulo quanto a gente tem hoje, menos informação, então você via TV ou lia o jornal, mas era bem menos informação do que a gente é bombardeado hoje. E um ritmo mais previsível, né? Tarefas feitas, né, um pouquinho mais calmo, um pouco mais manualmente. Hoje, gente, é tudo rápido, tudo imediato, tudo exige resposta rápida. E eu percebo também que antes, né, eu que vivi antes e depois, então eu posso falar de cadeira. Antes, eu acho que a gente delegava mais coisas. O que eu quero dizer? Assim, eu penso, poxa, eu delegava as coisas para despachante quando tinha coisa de documentação. Hoje em dia, quando eu estava no Brasil ainda, eu que ia poupar tempo atrás de documento, atrás de coisa de carro, eu que fazia tudo. Agente de viagem, também a mesma coisa. Eu ligava, agente de viagem, ó, cota para mim. Hoje eu faço tudo. E eu acredito que vocês também, em grande parte, não só nesses exemplos, mas em outros, né? A gente entra no site, vai no app, vê na nossa conta. Então, assim, a gente vive o tempo todo com a cabeça cheia, né? Às vezes, quem é autônomo, a vida pessoal misturada com a profissional, então não tem aquela separação de agora é meu momento de descanso. A gente recebe notificação o tempo todo, gente. Aqueles barulhinhos. Eu tirei todas as notificações do meu celular. Todas. Eu não dou conta de receber notificação, de tanto cansaço. E aí, às vezes, gente, nem para dormir o cérebro desliga, né? Eu várias vezes acordei à noite, assim, até assustada, pensando, sabe, nas coisas. Então, estímulo é tudo aquilo que faz o nosso cérebro trabalhar. O nosso cérebro, gente, não foi feito para tantos estímulos simultâneos. E qual que é a consequência, né, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? A gente responde as coisas sem pensar. Aqui em casa, às vezes eu vejo, Samuel, você não me falou tal coisa. Eu falei, ele jura que falou, eu juro que eu não ouvi. Quem que tá certo, quem tá errado? Não saberemos. Porque a gente responde sem pensar, a gente fala sem escutar. A gente começa a coisa e não termina. A gente fala, bom, agora eu vou fazer isso, daqui a pouco a gente tá fazendo outra coisa, né? Também antecipamos problemas que nem existem, né? Então, isso é extremamente cansativo. A cabeça está sempre no próximo passo, sempre expectando algo que ainda não aconteceu, mas nunca no momento atual. Eu estava lendo um estudo que foi feito na Universidade de Stanford sobre multitarefas, né? E o mito da multitarefa. Então, o que eles fizeram? Eles compararam pessoas que se diziam ser boas com multitasking, ou seja, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, com pessoas que faziam uma coisa por vez. O que eles testaram, gente? Testaram a memória, testaram o foco, a capacidade de ignorar distrações. E aí, o resultado foi o seguinte: as pessoas que se diziam boas em multitarefas, elas se destacaram no experimento com maior dificuldade de filtrar as distrações. Ou seja, elas não conseguiam ter aquele filtro de, ó, agora eu não posso fazer isso porque isso não é tão importante. Não, elas, sabe, dividiam a atenção com várias coisas. Elas tiveram pior desempenho cognitivo e também em alternar as tarefas. Então, multitarefa não é uma habilidade, é um fator de perda de eficiência cognitiva. Quanto mais multitarefas a pessoa né, quanto mais atividades a pessoa faz, menos controle ela tem da própria atenção. Então, isso é muito sério. E eu vou falar para vocês, assim, gente, nossa, por isso que é bom a gente aprender sempre, né? Eu sempre me considerei uma pessoa muito boa multitarefas. Até que eu não percebi que eu comi, eu voltei a trabalhar, uns minutos depois eu pensei, nossa, eu preciso comer, será que eu comi? Eu não conseguia nem perceber a saciedade de ter comido, gente. Então, e assim, de verdade, isso me assustou,
tá? Teve outro dia que eu saí tarde e tal do plantão do hospital e eu vim com a minha cabeça absolutamente toda focada na minha agenda do dia seguinte e eu não lembro como é que eu cheguei em casa. Eu não lembro o caminho. Quando eu vi, eu tava chegando em casa e falei, nossa, cheguei em casa e nem percebi. Eu penso que o banco, na época que eu trabalhei no banco, ele, entre aspas, tá, me treinou direitinho para ser multitarefas. Porque no banco, gente, é impossível praticamente, pelo menos, né, onde eu trabalhava, da forma que era conduzido o trabalho, que a gente precisava conduzir o trabalho, não tinha como não ser multitarefas. Você tinha que atender telefone, aí tinha cliente falando com você na porta, aí você tinha que terminar ou montar a carteira de um cliente, aí era um pedindo resgate, e-mail chegando, era impossível. Então eu acho que acabou sendo um treino pelo lado ruim, tá, da coisa, que eu fiquei desse jeito e achando que isso fosse bom por muito tempo. Eu lembro que no currículo era bonito, era de bom tom colocar multitarefas, organizada, pontual, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa, sendo que comprovadamente é algo que não funciona. Então, ser multitarefas não é uma habilidade inata. Eu também estava olhando alguns estudos de neurociência que mostram que o cérebro humano não faz multitarefa de verdade. Não existe isso. O que ele faz é alternar rapidamente, o que a gente treina é esse alternar rapidamente a atenção entre as tarefas. E isso, gente, tem um custo mental de fadiga, de erro, de ansiedade. Então ele não está fazendo efetivamente bem todas as tarefas, ele só está alternando rapidamente a atenção e aí você perde muita coisa nesse meio do caminho. E aí o mais gritante, assim, é que nós mulheres parece que a gente é multitarefas nata, né? Mas não é, gente. A mulher acaba sendo multitarefa por um motivo social e não biológico. Então, pesquisas indicam que mulheres são expostas desde cedo a múltiplas demandas simultâneas. Então, a gente acaba assumindo mais responsabilidade, cuidado, casa, planejamento, trabalho fora, carga emocional, filhos. Pensa, a gente está fazendo uma coisa, tem a criança chamando o tempo todo. Isso é um fator social, não é porque a gente tem o cérebro diferente de um cérebro masculino, por conta desse, entre aspas, treino que a gente acaba, né, precisando fazer. Então, isso explica muita coisa, né? E aí, eu tava me lembrando, teve uma outra série, hoje eu tô cheia das indicações das séries aqui, depois eu vou colocar na descrição, tá? Caso vocês queiram ver, que chama Ângela, a série. E, gente, obviamente vai ter um outro episódio que eu vou comentar dessa série, mas o trechinho que eu quero falar é que num belo, né, contexto da história, ela começa a se lembrar que ela esqueceu o filho dentro do carro. Então ela era na série uma arquiteta, ela e o marido, eles tinham, né, uma empresa de arquitetura e ela, assim, apaixonada pelo trabalho, engravidou e tudo mais, e na verdade ela teve gêmeas, acho que eram duas meninas, E aí naquele meio tempo, né, de você ser mãe nova, as crianças eram novinhas e ainda tá dando conta da demanda do trabalho, ela estava também num projeto e tendo que entregar, não sei o que, uma planta. O que ela fez? Não levou as meninas para a escola e levou para o trabalho. As meninas ficaram horas dentro do carro e por muito pouco, elas já estavam desidratadas e tal, por muito pouco elas não faleceram. E ela bloqueou esse trauma na cabeça dela. E aí, gente, pensa, não é porque ela é uma mãe ruim, é a sobrecarga mental de, né, tentar dar conta de tudo, né, de ser multitarefas. Então, gente, segundo a psicanálise, quando ela fala de modo automático, não é que ela está dizendo que a pessoa é distraída ou falta de foco. Para o Freud, quando algo se repete sem a gente perceber, ou seja, sem a consciência, isso não é por acaso, é uma defesa. E é o jeito que a mente encontra para não tomar contato com certas angústias que a gente tem, né? Para não entrar em contato com conflitos internos, para manter o sofrimento de algum modo fora do nosso campo consciente. Então a gente acaba também fazendo coisas no automático. Já Lacan dizia que quando uma pessoa vive super ocupada, sempre cheia de atividades, né, ocupada demais, não é porque necessariamente ela tem muita coisa para fazer, mas porque parar
significaria entrar em contato com algumas questões que a pessoa não quer ou não está se sentindo preparada. Por exemplo, uma pergunta, o que realmente eu quero? Essa pergunta causa um desconforto em muita gente. Para não pensar nas coisas, né, da vida e as coisas que ela gostaria e tudo mais, ou que ela precisa mudar, ela fica nesse modo automático ou no modo super ocupado para não tomar contato. Então, neste caso, gente, ser multitarefas acaba virando uma estratégia, não de produtividade, mas uma estratégia, entre aspas, psíquica, para não tomar contato com algumas questões da vida, né? Então, o excesso de estímulo para abafar o vazio, né? Ocupação constante para não sentir as angústias, o barulho externo para não escutar a própria voz interior. E quando a pessoa desacelera, a angústia vai aparecer, né? E o que ela faz? Ela acelera de novo, para não tomar contato. Porque naquele momento, parar, gente, é mais ameaçador do que continuar nesse ciclo de multitarefas. Que é legal a gente pensar sobre isso. Por que eu faço isso? Por que eu ajo desse jeito, né? Eu estava ouvindo um podcast de uma entrevista da Natuza Neri com um neurocirurgião, eu não me lembro o nome dele. E ele estava explicando que o nosso cérebro entra no, entre aspas, automático como uma forma de poupar energia, né? Então, quando a gente faz, aí ele explicou um negócio muito interessante, quando a gente faz a mesma tarefa, da mesma forma, todos os dias, exatamente igual. O cérebro, ele cria atalhos para a gente reduzir o esforço cognitivo. Então era como se ele desse uma relaxada e falar, pô, ela faz isso todo dia, a mesma tarefa, da mesma forma todo dia. O problema é que a gente, né, quem é multitarefas, não faz a mesma tarefa da mesma forma todos os dias. Não é a repetição. Então, é de você estar numa reunião, de repente, ou apita uma mensagem no celular, ou alguma mensagem de e-mail chega, algo urgente, aí você desvia a atenção. E aí vem outra demanda inesperada, aí você altera o foco o tempo todo. Esse é o típico caso da multitarefas que vai gerar sobrecarga e a gente vai sentir no decorrer dos anos, cada vez que isso acontece, da gente ficar alternando o foco, porque a gente não tem, né, a mesma tarefa, da mesma forma e tal, o cérebro precisa interromper um processo, ativar outro e decidir qual é a prioridade, né, para voltar e vai para um, vai para outro. Isso é extremamente prejudicial. E justamente essa troca constante de atenção, que não é automática, né, que leva o cérebro à exaustão. Então, quando a gente já está com o esgotamento, o cérebro entra no modo econômico, como se fosse um modo de sobrevivência mesmo. Então, a gente tem menos presença, a gente está com o corpo físico ali, mas a nossa mente está totalmente em outro lugar. Sabe quando a criança pede, mãe, brinca comigo? Você não está ali aproveitando o tempo com qualidade com a criança, você está com a cabeça em 1000 outros lugares. Menos reflexão, né? Na psicanálise, a gente estuda muito essa questão de não tomar contato com as angústias, com o que está acontecendo internamente, né? E mais automatismo, que é o que a gente não quer. Né, dentro de todo esse contexto, a vida tá passando e nossa cabeça tá onde, não é? E no físico, gente, no nosso corpo físico, ele se apresenta como estresse crônico, depressão, insônia, não consegue dormir bem à noite ou tem aquela sensação de acordar sempre cansada, esgotamento mental, afeta a memória, o aprendizado fica comprometido. E é aquela sensação da gente estar sempre devendo algo, como se nunca pudesse parar, como se nunca pudesse relaxar. E quando acontece isso, gente, nas decisões financeiras, as decisões financeiras entram no automático. Sem perceber, a gente também faz isso com a nossa própria gestão financeira. Então, gasta sem lembrar o que é aquela despesa, o que eu gastei, ou seja, aquele dinheiro foi para um lugar que, sinceramente, não fez diferença nenhuma, porque você nem lembra. Decide as coisas por impulso. Às vezes está numa roda de amigos, vamos fazer tal coisa, você nem podia fazer aquilo, nem estava no seu plano fazer aquilo. Decide as coisas sem pensar, no automático.
planeja sem conexão com a realidade emocional. Isso é muito prejudicial, porque quando a gente perde essa conexão do que é importante pra gente e toma decisões aleatórias, isso afeta totalmente, né, no que a gente quer, no que a gente é e no que aquilo vai significar na nossa vida. A gestão financeira pessoal, ela começa a ser tratada como mais uma tarefa a cumprir. Olha o peso que é isso. E não como uma decisão que atravessa a tua vida, né, financeira, emocional, seus planos, as coisas que você quer fazer, e não como algo bom, algo leve, que vai te levar daqui para cá, que é onde você, né, quer chegar. Não, é mais uma cobrança, é mais um peso. Putz, eu vou ter que atualizar mais essa planilha financeira, eu tô exausta. Então, percebe como a gente às vezes está dando prioridade para coisa errada? Dando prioridade para algo que não vai trazer um resultado efetivo? E aí as coisas, óbvio que vão começar a acontecer. Você vai gastar, só vai lembrar quando chega a fatura, e a fatura vem alta. Nossa, mas eu não lembro de ter gastado tanto, minha fatura tá assim, né? E aí, gente, para aliviar a tensão, o que a gente faz? Faz aquelas compras por impulso, né? E aí acaba pensando que ao organizar os números, está organizando o que está por detrás deles, e não é a realidade. Você colocar as informações num aplicativo, numa planilha, sem ter uma ação efetiva, sem olhar, tá bom, o que isso está me dizendo não significa nada. Não significa nada. Às vezes o planejamento ele até existe, mas ele não conversa com o estado interno de quem está ali executando, colocando em prática. Então, isso é muito mais sério, né? Não é para ser algo mais penoso, é para facilitar a vida. Assim, tem duas coisinhas que eu acho legal compartilhar que pode ajudar vocês se vocês estiverem aí no automático das finanças, tá? Sempre que você puder, usa como regra das 24 ou 48 horas para qualquer compra que vocês vão fazer. Ah, eu quero fazer uma compra. Você vai pensar ou um dia ou 2 dias. Você vai anotar, vai esperar, vai revisar e aí você vai ver se aquela decisão faz sentido para você ou não. Não faz a compra na hora. Ou que você vê, mas tem as demandas de marketing que é só por hoje, vai acabar, não sei o que lá. Gente, por favor, vocês estão carecas de saber desses gatilhos de marketing. Todo mundo tá careca de saber. Então você cai se você quer cair. Você tem que ter essa clareza. Então, assim, pensou algo que não estava dentro do script ali, não estava planejado, não vou comprar nada antes de 1 dia ou de 2 dias, se você puder. E aquilo que eu já comecei a falar que eu quero reforçar, que é, você não importa a ferramenta que você está fazendo a tua gestão financeira, não coloque por colocar a informação lá. Tenha uma intenção em colocar a informação lá. Então, se você vai colocar num aplicativo, por exemplo, você pode usar o nosso aplicativo Budget, que ele já vai te ajudar com toda essa gestão financeira. Você vai colocar o valor, você vai colocar onde gastou. Lá tem um campo de anotações que você pode, por exemplo, colocar como você estava se sentindo no momento da compra. Até para quando você olhar um histórico, você começar, eu tenho esse padrão. Olha só, nesse dia eu estava feliz e fiz uma compra porque eu estava eufórica, acabei comprando. Ou eu estava triste e aí olha só como eu gastei mais, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Com comida porque eu não estava me sentindo bem. Então você começa a criar um histórico, isso é muito importante, para você começar a entender como você funciona. E isso tudo faz parte do autoconhecimento financeiro. Você vai agir, ou vai, entre aspas, tá? Se proteger ou se blindar à medida que der, porque você se conhece, você sabe como você funciona. Bom, gente, pra gente encerrar, eu não vou terminar esse episódio com promessas de mudança rápida. Só com um convite muito honesto. Hoje, em algum momento do seu dia, você acabou de ouvir esse episódio, repara onde está a sua cabeça. Para onde que está indo toda hora a tua cabeça ou que tem essa repetição. Se você puder fazer apenas uma ação, se nós pudermos, né, porque esse também é um exercício diário, fazermos uma ação para mudar esse modo automático, por exemplo, dormir bem, sabe? Focar as forças, então eu vou melhorar a qualidade do meu sono. Então, a parte de insônia, né? Eu falo isso até por algo pessoal, assim, eu tenho tido alguns momentos de insônia, eu tenho pensado em
nesse aspecto, assim, cuidar melhor da qualidade do meu sono. Então, eu vou fazer um ritual, entre aspas, antes de dormir, sabe? Desligar as telas, colocar inicialmente a minha máscara, que depois vai ter um fala o que te vem na cabeça dela, mas não vai ser agora. Eu tô cheia dos spoilers hoje, né? Não sei se vocês perceberam. Então, assim, ver o que funciona para mim. Talvez tomar um chá antes, colocar uma meditação ou colocar o barulho de chuva, que eu gosto muito. Então, preparar para eu dormir bem, sabe? Tentar ir desligando. Essa é uma das coisas, tá? Mas isso particularmente está no meu radar, porque eu tenho ouvido bastante, assim, sobre essa questão de fazer a faxina mental. A gente faz a faxina na casa, a gente faz a faxina no armário, a gente toma banho todo dia, mas a faxina mental a gente vai deixando. E por quê? Isso é extremamente importante. Não sei, vamos descobrir juntas. Eu acredito que isso já vai ser um grande começo, assim, da gente pegar uma coisa que tá incomodando a gente e tentar trabalhar nessa uma coisa. É isso. Bom, vamos pro quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu vivi, que eu li e que me fez refletir. Bom, gente... Ai, meu Deus, eu já começo a rir, vocês devem achar que eu sou muito louca. Hoje é um falo que te vem na cabeça que eu tava dando uma postergada em fazer ele, porque vai me dar crise de riso, como já está dando. Então, ó, hoje eu quero falar pra vocês músicas que eu ou outras pessoas perto de mim cantavam errado. Tá? Eu não sei se cantam ainda, mas cantavam errado essas músicas, inclusive eu. Eu não vou lembrar qual que era eu, qual que eram essas pessoas, então eu só vou falar a música, eu vou falar a música na versão certa primeiro, e depois eu vou falar na versão errada, tá? Então vamos lá. Vai me dar crise de riso, vocês me perdoem, porque eu não aguento. E ó, eu também vou colocar meus dots, nossa, que é péssimo, de cantora para jogo, tá? Vocês me perdoem o ouvido de vocês, mas é isso. Bom, a primeira música que eu coloquei, eu não sei se vocês vão lembrar daquela música que é Homem Primata, Capitalismo Selvagem. Também não lembro, gente, nenhuma música que encanta, tá? Só algumas. A gente... No passado a gente cantava assim, ó, Homem que mata, Capitalismo Selvagem. Da onde a gente tirou isso? Bom, aí tem uma outra música aqui também. A música certa é assim, ó. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. A gente cantava assim, ó. Tá a fim de um romance, compromisso. Mas fala sério, parece até, vai. Aí tinha um pagodinho da época lá atrás, que era aquela Mariana te dou, Mariana calou, Mariana parte minha, blá blá blá. A mãe da minha amiga, essa eu lembro que era a mãe da minha amiga, cantava assim, ó. Mariana e seu amor. Ai, meu Deus. Eu botei um treco. Da onde ela tirou Mariana te dou? Ela, Mariana. E pior é a pausa. O que me quebra é a pausa. Ela, Mariana e seu amor. Bom, aí tem uma que é assim, ó. Não sei de quem é, não sei se era Paralamas e tal. É aquela assim, ó. Que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu... Aí a gente cantava assim, ó. Que estar ao seu lado, passarinha. Vocês acham que faz algum sentido? Passarinha era bastaria. Passarinha a gente falava. Aí, gente, tem uma que é assim, ó. Sabe Faroeste Caboclo? Essa é típica pra gente cantar errado. Então tinha uma parte que era assim, ó. No sábado, então, às 2h, todo o povo sem demora foi lá só pra assistir esse trecho. Eu cantava, essa fui eu, essa eu assumo que fui eu, tá? Eu cantava assim, ó. No sábado, então, às 2h, todo o povo sem memória foi lá só pra... Todo o povo sem memória foi lá só pra assistir. Aí eu fico imaginando hoje, todo mundo sem memória, sem lembrar de nada e tá assistindo não sabe o que, né? Aí, gente, tem uma... Eu só vou saber esse trechinho, eu não sei a música toda, mas esse era o irmãozinho... Assim, acho que era o irmãozinho mais novo da minha amiga. Tinha aquela música assim, ó. SOS Solidão. Não sei se vocês lembram. Ele cantava assim, ó.
SOS, sou dedão. Ai, meu Deus, sou dedão, mas isso é criancinha, aí é até justificável, vai. Aí, ó, prometo, tá acabando, tá? Que eu tô muito humilhada. Até porque, nossa, eu sou muito desafinada, mas bora. Aí tem uma assim, ó, que é: Ei, medo, eu não te escuto mais. Eu acho que é do Jota Quest. A minha amiga cantava assim, ó: Ei, nego, eu não te escuto mais. Ai, gente, eu amo quando ela cantava errado assim. Aí tem uma que, olha, essa música eu dei risada agora no final de semana que passou, porque eu contei pra uma amiga que eu cantava desse jeito e ela chorou de rir, de sair lágrima. Mas sabe aquela música? Ô Mila, 1001 noites de amor com você. A gente cantava assim, ó: Elvira, 1001 noites de amor com você. Então a Mila virou Elvira, tá? Aí, gente, ó, teve uma outra que era assim, ó: Na madrugada, vitrola, rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. A gente cantava assim, ó: Na madrugada, vitrola, rolando um blues, tocando de biquíni sem parar. Meu Deus, eu vou morrer. Tá saindo lágrima do meu olho, gente. Aí, essa é a última que eu vou falar, mas, gente, olha, essa já rendeu muitas risadas. Mas assim, né, não era da família, o amigo próximo, era um pouco mais aleatória. A pessoa cantava assim, ó: Meu amor. Essa é a parte errada, tá? Meu amor. Assim, desafinada igual eu. Meu amor. Aí, gente, a gente foi tentar descobrir que música é essa, porque a pessoa ficava em looping só: Meu amor. Teve um dia que a música tocou no rádio. E sabe qual música era? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. E a pessoa ficava só no meu amor, ainda totalmente fora do ritmo da música. Meu amor. E assim eu termino a humilhação das músicas que a gente cantava errado, tá? Eu e pessoas próximas. Não vou colocar essa culpa só em mim. Gente, se esse episódio fez sentido pra você, compartilha. Deixa lá nos comentários o que você achou, se você também se sente multitarefa, se você também às vezes fica no automático e se pega fazendo coisas aí que você fala: Meu Deus do céu. Tudo que pode fazer bem pra você também pode fazer bem pra outras pessoas, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram, julianabilia.rad. Eu coloco toda semana um mural, tá? Então, provavelmente eu vou colocar um mural com esses cortezinhos dessas músicas. E vocês podem também seguir o podcast no YouTube. Então, eu coloco os vídeos lá. Se você quiser olhar pra minha fuça, segue a gente por lá também, tá? Deixei todos os links, tanto das séries, dos nossos projetos, serviços, todos na descrição deste episódio. Lembrando que você pode usar o cupom PODRAD, se você quiser aprender a fazer sua gestão financeira e aprender a investir, use o cupom. E até semana que vem. Tchau, tchau!